Bom dia, graça e paz a todos. Nós vamos continuar considerando o propósito de Deus para a família, ou fundamentos para a família cristã, que nós temos já alguns meses, né, tocado começando com Gênesis, né, o propósito de Deus, sobre a questão da família, né, o quanto que isso é um assunto central, tanto para Deus, como por outro lado, é um dos assuntos que o inimigo mais quer colocar um véu sobre isso e trazer grande transtorno. Se tem um tempo tão difícil que estamos vivendo, um tempo tão difícil em relação à família, é esse tempo que nós estamos vivendo, né? Nunca teve, talvez, ataques assim tão direto e descarado. As coisas sempre foram mais sutis. Hoje elas são completamente descaradas, ao ponto que uma família bíblica, saudável, moral, ela se tornou uma anormalidade em muitos lugares, né? Já não é tão comum. A gente estava esse dia num lugar, eu e a Miriam, e aí estava vendo uma roupa, e acho que era uma jaqueta, né, que a gente estava vendo, mas é de homem ou de mulher? Eu falei, ei, não pode falar mais isso. Eu falei, não pode? Eu falei, não, aqui não, a gente, assim, não tem mais como falar se a jaqueta é de homem ou de mulher, porque as pessoas se ofendem. Aí disse que entrou uma menina, né, uma jovem, e quando ela falou que a jaqueta era de mulher, a outra era de homem, a pessoa praticamente agrediu ela com palavras, né? Então, para os funcionários que trabalham assim, em atender o público, isso também se tornou um fator complexo de você lidar com a sociedade, né? Tem lugares que você vai preencher a sua ficha pessoal, o seu cadastro, aí tem masculino, feminino ou neutro, outro gênero, aí a fila às vezes vai aumentando. Tem lugares que não pergunta mais, né? Então, o normal tem se tornado na sociedade uma sociedade moral, decadente, anormal. Então, que Deus tenha compaixão de nós e que possamos ser seus testemunhos, né? A que ponto chegamos, né? E quando nós começamos a ler o livro de Gênesis, nós falamos, em primeiro lugar, sobre o homem ser a coroa da criação de Deus. E ele deu aqueles 3 encargos principais, né? Que foi comunhão, autoridade e serviço. O homem precisa voltar à comunhão com Deus, ter comunhão com Deus, e dessa comunhão íntima com Deus, ele passa a ter autoridade para cumprir a sua missão. Na verdade, missão foi o termo que usamos. E depois que houve a queda, nós vimos o problema da inversão de papéis. Adão foi omisso, e ele não cobriu a sua esposa, e a sua esposa praticamente, a Eva, assumiu a liderança e induziu Adão a pecar contra Deus, e infelizmente ele honrou mais a sua mulher do que a Deus. E ali nós temos a decadência da família. E passamos a ver a origem do fracasso da família, quando os papéis são invertidos, e temos falado uma série de assuntos e princípios voltados para a família. Hoje eu queria levantar um pouco a questão que podemos aprender com Noé e os seus filhos, até, digamos assim, uma defesa aos pais que têm filhos maiores. Porque às vezes se ouve com muita veemência assim, ó, o homem deixará seu pai e sua mãe, uniciar sua mulher, seu pai e sua mãe, serão uma só carne, né? E começa falando, deixará o homem seu pai e sua mãe. Então, alguns advogam que quando o homem deixa pai e mãe, que é uma coisa bíblica, também deveria existir uma ruptura. O problema é que essa ruptura, às vezes, vai além do que as escrituras falam, né? E acaba sendo uma ruptura de vínculos também, e de responsabilidade dos pais com seus filhos e responsabilidade dos filhos com seus pais. Claro que o homem que deixou a sua casa e ele casou, ele contraiu uma nova família, ele agora não está debaixo da liderança dos seus pais, ele presta conta diante de Deus da sua casa agora, da sua família. Mas como que ficam os vínculos depois disso? Quais a responsabilidade dos pais com seus filhos adultos, sejam eles casados ou não,
Como que Deus vê essa questão? O que podemos aprender da Escritura para achar um equilíbrio sobre isso, né? Porque acho que todos nós lembramos aqui o primeiro mandamento com promessa. Você lembra qual é, que está no livro de Efésios, capítulo 6? Quem que lembra? Honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, né? Para que você viva longo tempo e tenha tranquilidade na terra, né? Seja abençoado, né? Então esse é um princípio de Deus. Isso foi estabelecido na lei por Deus, por meio de Moisés. Então o Senhor está reivindicando ali novamente o princípio da família. Que nós falamos que a grande responsabilidade de um pai é representar a paternidade de Deus. E a responsabilidade da mulher é ajudar o marido a cumprir a sua missão de representar a paternidade de Deus e colocar o seu lar em ordem. Mas é claro, para uma esposa, uma mulher ser ajudadora do seu marido, Deus lhe daria ao marido uma ajudadora idônea, o marido precisa ter muito claro o seu papel da sua vocação como homem. Ele precisa ter comunhão com Deus, ele precisa da comunhão ter autoridade para ordenar a sua casa e cumprir sua responsabilidade, e ele tem uma missão muito clara, além dele ser o provedor do lar e etc. Mas que tragédia quando nós temos maridos ou homens que não cumprem os seus papéis. E aí ele quer reivindicar que a mulher seja submissa. Mas ele já quebrou o princípio da submissão, né? É muito difícil os filhos serem obedientes aos seus pais quando os pais não são obedientes a Deus, o seu Pai Celestial. Então nós temos aí um princípio de autoridade, uma cadeia de autoridade. Deus intervém nos filhos por meio dos pais, quando os pais andam com Deus, são obedientes à palavra de Deus, então o Espírito Santo ministra pela disciplina dos pais no coração dos filhos. Mas a relação marido e mulher também é muito fina, é algo glorioso da parte do Senhor, mas quando os papéis não são ajustados, então nós temos aí um caos no relacionamento, né? Essa questão de família é algo que sempre temos que revisitar nas Escrituras, estar sempre considerando, aprendendo, sendo pastoreados, porque nós não aprendemos, como temos falado, não fomos treinados para sermos bons maridos e boas esposas, bons pais e bons filhos. Na verdade, herdamos uma vã maneira de viver que por herança nossos pais nos deixaram. Nós só podemos aprender isso com o próprio Senhor, porque depois da queda e o pecado, todo o gênero humano ficou degradado, corrompido. Então é uma desordem que cada um de nós tem dentro de si, com os seus sentimentos, com os seus valores, com a sua mente, com a sua vontade, com os seus desejos. E quando, como disse uma vez o irmão, cada um de nós somos uma seita, né? Aí você casa, duas pessoas se casam, nós vamos ter dois problemas dentro de um casamento. Os problemas não são exteriores primeiro, né? Finança e uma série de outras coisas. O problema, primeiramente, é interior. Somos cada um de nós que precisamos da obra de Deus em nossa vida para conhecer a Deus no casamento e aprender com Ele como viver uma vida que honra a Deus, né? Por isso que às vezes eu falo de uma maneira, entre aspas, irônica, que casamento e igreja são duas armadilhas santas que nós entramos. Todo mundo casa para ser feliz e procura uma melhor igreja para congregar, né? Aí depois, será que eu casei com a pessoa certa? Não é possível. Parecia que era tão bom, tão boa. E a gente vê o outro lado da moeda que a gente não via, porque o casamento, antes de tudo, ele é um instrumento, uma instituição para a transformação do homem e da mulher, para que Deus seja glorificado. Então, quando a gente entende isso, que inversão, porque o problema do casamento é quando o homem casa para ser feliz a qualquer preço. Então ele vê a esposa, a mulher, como um instrumento da sua felicidade. E a mulher vê o homem como instrumento da sua felicidade. Então são dois egoístas que estão com segundas intenções não puras. E aí nós temos um conflito. Até entender que a missão do homem é fazer a mulher feliz e a missão da mulher é fazer o homem feliz, você sai do centro, coloca Deus no centro. E sem a presença de Deus você não pode ser o cônjuge adequado para abençoar o seu lar, né? Quando eu falo de missão, eu falo assim de papel, né?
Então a gente entender que honramos a Deus quando honramos o cônjuge. Amamos a Deus quando amamos a esposa ama o marido. De nada adianta a sua teologia, sua doutrina, tudo que você já leu, se você não ama a sua esposa não ama o marido. Isso não quer dizer que nós não temos crise, não temos problemas. Mas isso quer dizer senso de propósito, senso de missão. De que mesmo nas imperfeições, nós estamos construindo, edificando uma casa para a glória de Deus, e nós escolhemos amar, né? O amor, ele é uma escolha, e o amor também é uma construção. E o que sustenta o casamento é essa aliança que temos diante de Deus. Porque os sentimentos, eles são, às vezes, até temporários, né? Pode ser que numa hora você está muito bem, você ama, está morrendo de amores, e outro momento, dependendo da situação, você tem um outro tipo de sentimento, né? Às vezes é comum escutar, eu odeio, eu não suporto mais, se eu pudesse matar, se eu pudesse enforcar. Claro, isso é um desabafo de uma alma que está no vale da escuridão. Mas às vezes nós temos essa situação, né? Até que o Senhor opere, muitas das vezes as crises acontecem. E aí nós vemos em cada capítulo, a começar em Gênesis, degraus mais baixos dessa degeneração da família, a menos quando o homem se volta para Deus. E é impossível você viver um casamento adequado, a menos que seja na presença do Senhor. O Senhor é o mais interessado de que tenhamos lares ordenados, né? Lares abençoados, lares que expressam a graça de Deus, lares onde o amor prevaleça, onde os filhos sigam o exemplo dos seus pais e de fato também seja um ambiente de alegria, de felicidade. No capítulo 6, nós vamos tocar alguns pontos a partir de Gênesis 6, diz o texto que os homens, o ser humano começou a se multiplicar na terra, tiveram filhas, os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas, e então o Senhor disse, meu espírito não tolerará isso por muito tempo, pois são apenas carne mortal, seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes. Pois quando os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos, seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra, e isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse, eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou o favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, assim, o Deus de amor ficou irado. O Deus de propósito ficou frustrado, e quando diz aqui que Deus se arrependeu, ele se entristeceu profundamente. Por quê? Porque a família na terra que tinha que expressar a paternidade de Deus nos céus, ou a família nos céus, como nós aprendemos na primeira mensagem, ela agora estava expressando mais a natureza do anjo caído do que do Cordeiro de Deus. Havia mais ódio do que amor. Havia mais perversidade do que generosidade. A mente do homem era inteiramente perversa, seus pensamentos eram maus.
não simplesmente porque o homem caiu em depravação, mas porque em sua natureza afetada pelo pecado, não tinha nenhuma busca de voltar para Deus e de arrependimento. Como Deus falou que os homens seriam reproduzidos conforme a sua imagem e semelhança, assim como Deus criou Adão, a partir da queda de Adão, cada vez mais os filhos iam sendo reproduzidos à semelhança daquele primeiro pecador, e o nível era cada vez mais baixo. Nós não vamos discutir aqui quem eram esses filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens e nasceram os gigantes da terra. Muitos eruditos, estudiosos, acreditam que eram anjos, que deixaram ali o seu limite de habitação que Deus estabeleceu, isso aparece em Judas e em Pedro, e vieram possuir a filha dos homens, e por isso Deus os encerrou em cadeias e em prisões, que a Bíblia em português aparece inferno, mas no grego é tártaro, que é lugar da prisão dos anjos caídos. Essa é uma linha muito forte, né? Outros acreditam que eram os filhos de Caim, que possuíram as filhas de Deus, ou a descendência de Abel. Mas isso agora não importa tanto, porque parece que os anjos caídos e os seres humanos se tornaram tão amalgamados, tão misturados, que não tem muita diferença em relação à natureza. Na verdade, Tiago fala, você crê que há um só Deus? Você faz bem. Mas os demônios também creem e estremecem. Em outras palavras, eles estão um pouquinho melhor do que vocês. Porque eles pelo menos estremecem quando eles vão vendo o cumprimento das profecias, da palavra, e sabem que o Senhor vem, e Satanás vai ser lançado no lago de fogo, com os seus seguidores. Mas muitas vezes o homem não tem temor a Deus de pecar e de chegar ao ponto que ele está chegando. Quando Pedro tenta seduzir o Senhor, não ir para a cruz e a ter compaixão, lá em Mateus 16, o Senhor vira para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás. E não explica se o inimigo sugeriu o pensamento na mente do diabo, de Pedro, se o inimigo entrou em Pedro, ele não entra nisso. Mas ele praticamente está mostrando o terreno de atuação, que todas as vezes que o homem deixa de depender de Deus e quer fazer as coisas até para controlar a obra de Deus, ele se torna como Satanás. Ele não é Satanás, mas se torna como. Então aqui o Senhor está indignado e ele quer destruir todo o gênero humano. Que situação caótica. E aí o Senhor, verso 8, diz que Noé, porém, encontrou o favor diante do Senhor. E esta é a história de Noé, versículo 9. Noé e sua família. Aí parece que vai ter um grande relato da história de Noé. Mas ele resume, depois ele vai abrir mais. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo. E Noé andava em comunhão com Deus. Era isso que Deus queria. Foi para isso que ele criou Adão. A cada viração do dia, à tarde, Deus vinha ter comunhão com o homem. Quando Noé pecou, ele quebrou essa comunhão com Deus. E agora, Noé é alguém que representa o que Deus buscava, o seu pensamento. Deus viu isso. E a posição de Noé atraiu a graça de Deus de frente ao seu juízo. Isso é uma coisa que Deus espera de todos nós. E nós precisamos lembrar disso. Para que você foi criado? Em primeira instância, fomos criados para ter comunhão com Deus. Essa é a raiz da bênção de um homem, de uma mulher, de uma família, e essa é a raiz da queda e de todo o mal. Quando perdemos a comunhão com Deus, abrimos as brechas para o inferno. Abrimos brecha para o espírito mal atormentar o nosso lar, nossa alma, nossa mente, nossos desejos, tudo fica caótico. E a comunhão com Deus, ela atrai a presença de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a intervenção de Deus. Ainda que na carne temos a lei do pecado e da morte, na comunhão com Deus temos a graça. Porque onde abundou o pecado, disse Paulo, superabundou a graça. Então nós temos o poder para vencer o pecado, pela nova vida em Cristo. A mente de Cristo, ela vai amadurecendo, purificando, alinhando a nossa mente carnal
Então nós vamos santificando pela presença de Deus e a obra do Espírito Santo a nossa mente, nossos desejos, nosso coração. O Senhor vai colocando em ordem essas coisas. Noé tinha comunhão com Deus, porque Noé andava com Deus. Olha que coisa tão maravilhosa. E se nós somos honestos, talvez esse é o ponto de maior ataque. Esse é o maior desafio que todos nós temos, manter comunhão com Deus. Ao acordar de manhã, você já está numa guerra. Primeiro você tem uma guerra dentro de você, né? O espírito milita contra a carne contra o espírito. Aí você tem uma guerra externa. Você tem uma guerra também com o maligno. Você tem uma guerra com o mundo. Você tem uma guerra com tudo. A menos que, em primeiro lugar, venhamos ter comunhão com Deus, não teremos poder para viver uma vida em santidade e uma vida de vitória. Então, ao acordar de manhã, a nossa primeira responsabilidade é voltarmos para o Senhor. Dizia Charles Spurgeon que amanhã é a aurora do dia. É o portão do dia. Se você começa em comunhão com Deus, você estará protegido, ainda que sofrerá ataques. Mas aquele que não consagra a sua manhã a Deus é como um soldado que vai para a guerra e esqueceu a sua roupagem militar e as suas armas de guerra. Ele está indo totalmente exposto. Noé mantinha comunhão com Deus. E ainda que esse juízo de Deus cairia sobre a terra, ele atentou para Noé. Então assim, o juízo de Deus, quando lemos o livro de Apocalipse, ele vai cair nessa terra novamente. O cálice da ira de Deus está quase transbordando, né? Pode ser que já esteja nas últimas instâncias e a qualquer momento coisas terríveis podem acontecer. Mas aqui diz que Noé achou graça diante de Deus porque ele andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, que é Sem, Cão e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na sua terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: eu decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Agora Deus começa a compartilhar o segredo do seu coração com um homem. Se o homem não anda com Deus, quando Deus falar, ele não vai entender. Ele não vai perceber. E ouvir Deus, é claro que nem sempre é só com a voz audível de Deus, para o nosso contexto. Porque hoje temos o Espírito Santo, ele fala pela consciência, pela intuição, pela percepção, na comunhão. Tem muitas formas que Deus pode falar conosco, mas especialmente pela sua palavra. Já viu aquele filho que está desatento? Você chama ele, fulano, ele nem olha. Fulano, ele não olha. Ele está ali, mas a cabeça dele está focada em outra coisa. Às vezes nós somos assim. Tem um livro muito bom chamado A Patrola de Deus, que o Bob Murphy conta uma história muito interessante sobre ouvir Deus. Ele fala que alguém tinha uma mula que dizia que era a melhor mula ali da região. E ele vendeu a mula. Olha, ele é super obediente. Basta você falar vamos e mexer com a rédea e a mula carrega ali a carroça. Olha, é uma perfeição. E o homem pagou caro e comprou a mula. Na primeira tentativa, vamos, ela não foi. E meteu o chicote, tocou as rédeas e nada. Aí foi lá reclamar com o homem. Pô, você me vendeu uma mula aí que não é aquilo tudo que você falou. Falar, não foi, não, mas você chamou a atenção dela? Não, mula você tem que chamar a atenção. Ué, mas como é que é? Eu não sei. Aí ele foi lá, tinha um pauzinho, chegou na cabeça e pá, deu uma pancada na cabeça. A mula despertou assim, vamos, aí ela pegou e foi. Então o Bob Murphy está dizendo que às vezes somos assim. E realmente o salmista falou, né? Não seja como o cavalo que precisa de cabresto, de rédeas, né, para conduzir. Às vezes Deus tem que dar uma pancadinha na gente, seja pela enfermidade, por uma tribulação. Quando as coisas estão indo muito bem para nós, a nossa tendência é esquecer de Deus. A prosperidade é um problema sério, né?
Você pede uma casa, aí você consegue a casa, aí você adora mais a casa do que a Deus. Gasta mais tempo na casa do que na oração, na palavra, na comunhão. Felizes são aqueles que têm uma casa e se tornam hospedeiros, né? Estão sempre servindo, hospedando. Mas tem gente que constrói um grande lar e não lembra. Poxa, tem que ter um quarto de hóspede, 2 quartos, uma sala grande e um cantinho de oração também, uma biblioteca. Às vezes você tem um bom sofá, uma boa televisão. Isso é a glória da sua casa? É o lugar principal da sua casa esse? Isso é um sinal de que realmente você está abandonando o Senhor. O Senhor falou com Noé. E Noé, ele ouviu a voz de Deus. Deus fala dos seus segredos para Noé. E Noé escutou o que Deus estava falando. E aí Deus agora dá uma ordem para Noé. Construa, verso 14, uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipestre. E ele vai dar agora todos os detalhes para Noé, as medidas por metros e centímetros. E o que mostra que Noé escutava tanto a Deus é que tudo que o Senhor falou para ele cumpriu perfeitamente. Hoje, graças a Deus, temos a sua palavra. E precisamos ler a palavra, atentar ao que a palavra fala. Para o Senhor não estar falando uma coisa e a gente está fazendo outras coisas que estão contradizendo a Escritura. Mas eu ouvi dizer que era assim, fulano falou. Tem que ser como os bereanos, você tem que conferir conforme as Escrituras. Preste atenção, versículo 17. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na casa com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Olha que direção o Senhor está dando para Noé. Noé recebeu o desafio de fazer uma coisa inédita, porque até então eles não conheciam chuva. E agora ele vai preparar uma arca. Obviamente ele seria motivo de bullying, de hostilidade durante muitos anos, 100 anos, pelo menos, 120 anos. Você imagina você construir uma arca, porque está vindo uma coisa que até então nunca veio. Você tem que conhecer muito bem a voz do Senhor para você fazer isso. Se o Senhor pedir para você fazer algo hoje, absurdo, a menos que você conheça o Senhor, você não vai fazer. Talvez vai se preocupar mais com a sua imagem, com a sua reputação, do que com a voz de Deus e honrar a Deus. Noé obedeceu. Agora Deus falou para Noé, Noé, você vai fazer isso e você vai entrar na arca com a sua mulher. Quantos às vezes querem ter um ministério que a mulher fique em último lugar? Mas ele falou, é com a sua mulher. Ele não colocou os animais, nem seus filhos, nem outras coisas no lugar da esposa. Não, primeiro é você e a sua mulher. Ou seja, se você é um pastor, sua primeira ovelha é sua esposa. Se tem um rebanho, sua família tem que ter prioridade. Esses dias eu falava para um irmão no Paraguai, que me fez umas perguntas sérias sobre ministério, família, crise no casamento. Eu falei, olha, se você seguir essa regra, primeiro sua comunhão com Deus, depois sua responsabilidade entre você, Deus e a sua esposa. Carrega ela para a presença do Senhor. Depois você, sua esposa e seus filhos. É o terceiro ponto. Primeiro você com Deus, segundo você e sua esposa. Terceiro você, esposa e os filhos. Quarto lugar o seu trabalho. Quinto lugar seu ministério. Mas quinto lugar não é o primeiro? Eu falei, esse é o problema de muitas tragédias. Um estilo de ministério que de alguma forma está desintegrando a família. Os filhos estão ficando para trás. Amanhã você ganha um grande nome, mas uma revolta nos filhos e assim sucessivamente. Quantas vezes temos um ambiente de igreja onde não inclui a família. Ou a família não tem ambiente. Talvez o único lugar que ela não vai querer estar seja no ambiente da igreja. Por quê? Porque meu pai é mais um obreiro do que pai. Ele é mais isso aqui do que esposo. Ele é mais amigo dos de fora do que dos de dentro. Então precisamos ver esses caminhos do Senhor. Você vai entrar na arca com a sua esposa. E ele
prossegue seus filhos e as mulheres deles, e esse é o ponto que eu queria tanto ressaltar isso aqui. Às vezes os pais abandonam os seus filhos depois que eles se casam, mas Deus não abandonou. Falou, você é responsável ainda pelos seus filhos. É responsável como intercessor, como conselheiro, como aquele que protege, como aquele que serve. Você não controla os seus filhos, mas você ainda, diante de Deus, apresenta os seus filhos. Assim como Jó ia orar a Deus e fazia sacrifício pelos seus filhos. Hoje a gente encontra um pouco de radicalismo nisso aí. O homem deixa pai e mãe, vai embora, e nós não temos mais nada a ver uns com os outros. Será que é isso mesmo que a Bíblia fala? Será que quando diz honra teu pai e tua mãe, está falando só para filho solteiro que mora dentro de casa? Ou isso está falando para o papel de filhos com seus pais? Ora, se não é o papel de filho com seus pais enquanto você tiver pai e mãe, por que Paulo fala sobre as viúvas no capítulo 5 de 1 Timóteo, para honrar as viúvas, verdadeiramente viúvas, forem maiores de 60 anos, etc, etc. E ele diz assim, mas as viúvas que tiverem filhos, que eles aprendam a cuidar das suas mães, ou da viúva, para não sobrecarregar a igreja. Porque aquele que deixar de cuidar dos seus, primeiramente, ele negou a fé e é pior do que um descrente. Vocês lembram que tem isso na Bíblia? Lembra ou não? Então parece que o papel de você honrar seu pai e sua mãe, ele é perene, enquanto os pais existirem. E a sociedade, infelizmente, ela abandona os pais que são velhos. Elas não vê a hora que seu pai morre, a mãe, para ele receber a herança. E se começar a dar trabalho, põe no asilo. Deus é contra isso, isso é detestável. As cãs dos maiores, né, dos mais velhos, são sua glória, são sua honra, são sua coroa. E nós agora amamos a Deus e honramos a Deus quando cuidamos dos progenitores, ou seja, aqueles que nos geraram. Então aqui Noé está cuidando dos seus filhos, porque tem a responsabilidade dos pais com seus filhos. Você imagina, o juízo de Deus está vindo, e se Noé não tivesse mantido relacionamento constante com os seus filhos, será que os seus filhos iam seguir Noé? Pai, o senhor está meio gagá, hein? Não está batendo bem da ideia. Que negócio fazer um navio de quantos metros? Nossa, quantos anos? 100? Ah, não, pai. Talvez na época não tinha psiquiatra, né? Mas, pai, tem que tomar uns remedinhos aí que tá ruim, viu? Então, assim, fica subentendido que Noé e a esposa, eles mantinham um relacionamento muito estreito com seus filhos, com suas noras. Ainda que cada um provavelmente tinha a sua residência, a sua casa. E tinha um relacionamento de confiança. E eles também tinham um relacionamento espiritual. Então era algo que eles zelavam e nós precisamos aprender a zelar. Às vezes encontramos irmãos, quanto tempo você não fala com seu pai, com sua mãe? Eu nem lembro. Você não lembra? Eu não lembro. Como é que está a saúde do meu pai? Deve estar bem, né? Oh, meu Deus do céu. Então assim, que situação complicada, porque Deus é um Deus de família, né? E é interessante que o Senhor está preocupado com os filhos de Noé e com as noras, ou com as mulheres deles. E aí manda levar os animais, e o versículo 22 diz, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Capítulo 7, o Senhor disse a Noé, entra na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Ele não está dizendo que os filhos de Noé são justos. Está dizendo que apenas Noé é justo. Mas ainda assim, Deus se importou com os filhos de Noé. E você vai ver que lá na frente, Cão cometeu um grande pecado com seu pai. Mas ainda assim, aqui você já tem o princípio da redenção para um pecador como Cão. E ele vai mandar levar os casais,
Versículo 6, Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra, entrou na arca junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles para escapar do dilúvio. Novamente está ressaltando essa ordem de Deus com a esposa, os seus filhos. Versículo 13, naquele mesmo dia Noé entrou na arca com a esposa, os filhos, Sem, Cão e Jafé e as mulheres deles. Mas aqui eu quero dar uma advertência de amor. Ainda que os filhos saiam dos seus lares, vão construir família, que abismo é quando tem uma divisão entre pai e filho. E entre filhos e pai. Você imagina filhos serem inimigos? Os filhos serem mais amigos dos outros do que dos seus pais? Ou os pais serem mais amigos dos de fora do que os seus filhos? Vocês se lembram como é que termina o último livro do Antigo Testamento? Qual que é o último livro lá do Antigo Testamento? Hein, Rafaela? Hein, Milena? Malaquias. E o último capítulo, hein, Jonathan? Você que fez seminário lá. Capítulo 4. E os últimos versículos é de 4 a 6. Lembrai-vos de Moisés, meu servo, o qual lhe entreguei a lei para observar no Monte Horebe. Eis que vos enviarei. Quem que ele ia enviar? O profeta Elias. E o que ele vai fazer? Ele converterá. Qual que é a missão de Elias? Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Presta atenção nisso aqui. A crise ecológica, os fenômenos, as catástrofes na natureza, ela não é só uma questão ecológica, climática. A origem é o pecado. A origem é o caos na família. Deus odeia quando há divórcio, quando há adultério, mas também odeia quando há ruptura e desonra dos filhos com os pais e dos pais com seus filhos. Por isso que Deus abominou o comunismo e tantas outras ideologias. Não é porque simplesmente tem coisas mal, não, tem muita coisa boa. Mas porque são ideologias que são nocivas e destruidoras à família. Se você fizer qualquer coisa que vai gerar um dano na sua casa, você comprou uma briga com Deus da família. Se o marido não honra a esposa e honrar outra coisa no lugar da esposa, você arrumou um adversário. E esse adversário você não vai vencer ele, é o Senhor. Arrumou uma guerra. E vice-versa. Então, aqui está dizendo que, esse texto de Malaquias, que o Senhor ia ferir a terra com maldição. Por quê? Porque estava havendo uma ruptura familiar. Os pais com seus filhos, filhos com seus pais. Agora, irmãos, que tragédia do nosso tempo, os filhos não querem ouvir os pais. Muitas vezes, os filhos estudaram, né, fizeram uma faculdade maravilhosa, uma pós-graduação, doutorado, e faz outra faculdade, eles acham que eles são o gênio da lâmpada de Aladim. São mágicos. Talvez seu pai não terminou nem a 4ª série, nem o primário. Mas ele tem 30, 40, 50 anos de experiência de vida. E não é só isso, é que Deus é um Deus de família. O conselho de um pai tem muito peso. Quando o pai tem bom senso e anda com Deus, né? Porque quando o pai também é dominador, ele pode dar maus conselhos. E aí você tem que honrar mais a Deus do que o seu pai nessa hora. Mas tem que pesar um conselho. Mas hoje é um tempo difícil aconselhar filhos e aconselhar os mais jovens, porque quebraram o princípio da paternidade. E quantas vezes o filho pode honrar o seu pai numa coisa pequenininha, mas ele é pirracento. Embora ele seja de maior, é como se fosse um menino de 4 anos, ele não faz por birra. Pode ser uma coisa simples, mas Deus está vendo. E é muito melhor você tomar a cruz e honrar o seu pai enquanto ele estiver vivo. Porque depois que ele partir, ele fala, poxa, tinha coisa que eu entristecia meu pai, entristecia minha mãe. E uma coisa insignificante, por orgulho. Simplesmente orgulho. E às vezes na nossa vida nós temos tantas coisas. Eu nunca esqueci, já contei isso para vocês. Uma vez eu estava na chácara Peniel, aqui em Montemor, uns 6, 7 quilômetros aí para dentro
estrada de chão, né? Na chácara da família dos Walker, famílias do John Walker. E ele era um senhor com quase 80 anos, devia ter uns 77 nessa época, 78, por aí. Acho que uns 75 ou um pouco mais. E eu me lembro que estavam ali os filhos dele, tudo de maiores, com filhos, com netos. Tinha ali 20, 30 pessoas, né? Homens casados, barba branca, cabelo já tudo meio branco, né? Amigos nossos. E daqui a pouco chegou o John Walker, um carro trouxe ele morava acho que em Jundiaí. Na hora que ele chegou e veio andando, todos se colocaram de pé. E eu reparei aquilo. E a Bíblia fala isso. Quando entrar um ancião, alguém de cãs branca, põe-se de pé. Eu achei aquilo tão honroso, tão nobre. Chegou o nosso pai. Chegou um ancião, né? E os homens de Deus na Bíblia também, quando eles chegavam, os profetas, as pessoas tinham um respeito, uma reverência, não uma idolatria, mas isso é um princípio. Eu ainda venho daquela geração que quando um pai estava conversando, o filho não ficava, não passava. Eu lembro que eu tinha que passar do lado de fora do quintal. E se eu parasse na janela, meu pai virava o rosto, só olhava, não precisava falar nada. Eu já sei que o negócio depois não ia dar certo. Eu nem parava. Quando a gente ia almoçar, a gente não podia dar uma garfada sem papai tomar a dianteira, sentar, e tinha o lugar dele. Parece uma coisa tradicional, não é a família tradicional, a palavra de um pai. Eu vim de uma geração que para dormir eu tomava benção ao meu pai e tomava benção para minha mãe. E eu não dormia, se eu estiver deitado e não tomasse, meu Deus, não tomei a benção, aí ia lá pedir a benção. Acho que a maioria aqui conhece isso, né? Benção, pai. Hoje, é raro você encontrar isso, né? Você vai procurar o filho já foi para a rua, né? Já voltou, você nem sabe que chegou, que hora que chegou. Às vezes o filho vai ser namorado de uma pessoa, você é o último a saber, o pai e a mãe. E mesmo que você ponderar alguma coisa, ele às vezes não está preocupado com o que você vai falar. Nos anos de experiência com o ministério pastoral, quantas vezes lidando com famílias ali em crise de casamento, rapaz, não tinha uma justificativa por que tantas crises. Mas não é possível, está tudo aparentemente perfeito, e o casamento em guerra ali, o casal. Até que o Senhor me deu uma luz uma vez. Eu comecei a perguntar para os casados, pode ter 30 anos de casado, 40 anos. Você honrou seus pais quando você foi casar? E você, irmã? Conta a história. E você vai descobrir que não honraram. Não ouviram os pais, avançaram o sinal. Ou os pais deram conselho para esperar, eles não esperaram. Ou não era aquela pessoa e romperam com os pais. Falei, poxa, mas se você quebrou o princípio, foi rebelde aos seus pais, vocês já se arrependeram disso? Não. Falei, vamos ver aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ó, a raiz aqui, ó. Para que tudo te vá bem. Por isso que não vai bem, ué. Pode ter dinheiro, pode ter o que for. Mas vocês quebraram, mas meu pai não é adequado. Não importa. Ainda que seja um bêbado. Ele é pai. Você tem que honrar o seu pai, tem que honrar a sua mãe. A menos que eles te induzam uma coisa que vai quebrar o princípio da palavra e desonrar a Deus. Mas você vai encontrar que o Senhor, apesar dessa degradação da família e o juízo de Deus vindo, ele ainda valoriza princípios de família e a paternidade de Deus. Quantos lares você tem tragédia porque o homem não assume o seu papel? Ele é também complacente, né, com os erros dos seus filhos. Isso é errado também. E o Senhor vai visitando ali, né, os pecados dos pais na primeira, segunda, terceira, até a quarta geração. Você tem ali, entre aspas, uma maldição hereditária que tem que ser quebrada até que os pais e os filhos se convertam e voltam para o Senhor. Quando você volta para o Senhor, o sangue da cruz já purificou e ele levou sobre si todas as nossas dores e maldição. Mas enquanto não há conserto, a maldição vai ali, ó, passando de geração em geração. Essa maldição chamada rebeldia e ruptura de família. Então nós temos essa passagem. Quando chegamos no versículo 35, Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão, e as aves do céu, todos foram destruídos. Apenas Noé
e os que estavam com ele na arca sobreviveram. Ou seja, os pais são responsáveis de construir uma arca para os seus filhos. Claro que a nossa arca hoje é Cristo, e também é Cristo na igreja. Nós precisamos trazer os nossos filhos para a comunhão. Precisamos restaurar o altar da oração dentro do nosso lar. É muito mais fácil você ver um filme, uma partida de futebol com seus filhos, mesmo que eles sejam casados com nora, ou ir para uma festa, uma churrascaria, do que você falar, tal dia nós vamos ter um tempo de meditar num salmo, numa palavra, e nós vamos orar. E lá vem papai com esse negócio. Dependendo se a família perdeu esse princípio, meu Deus do céu. O inimigo vai te empurrar assim, ó, vai pro shopping, vai lá ver um Corinthians e Palmeiras, vai para um show de rock. Não é que tem problema essas coisas, desde que você fique longe do altar da família. Uma vez que o altar da família está restaurado, você pode desfrutar do lazer, porque o Senhor está com você. Mas o inimigo vai tentar nos empurrar para tudo, para que, em primeiro lugar, marido e mulher não orem junto, não tenham devocional, não saiam juntos, não celebrem juntos, não caminhem juntos. E depois os filhos. E aqui está dizendo que, entre aspas, Noé preparou uma arca para os seus filhos ser incluído também. Não foi só para os animais. Os seus filhos também foram preservados, ou seja, nós somos responsáveis. Agora, se os filhos não estão caminhando, que pena quando essa situação acontece, mas nós temos que aprender a lidar com isso. Paulo vai dizer em Coríntios 7, aquelas mulheres que creram no Evangelho e seus maridos não são cristãos. E alguns maridos foram embora e traíram as esposas. Outros traem as esposas e estão dentro de casa ainda. Não é fácil lidar com isso, a gente tem que ter compaixão, misericórdia e orar muito por essas irmãs. Mas homens também que se tornaram cristãos e as mulheres não servem o Senhor. E às vezes tem pecados morais, né? E é uma situação de calamidade. Ou irmãos que servem o Senhor com muito amor e são piedosos e seus filhos não caminham com o Senhor. Então nós temos situações hoje lamentáveis que tem que ter muito tato, sabedoria, compaixão para a gente não ser injusto. Que é muito difícil alguém que nem sequer tem filho, às vezes falar, eu não acho, que eu não concordo com isso. Por que você não concorda? Você tem filho? Você tem um filho rebelde? Você tem noção? Então, irmão, vai devagar com isso aí. Porque vai que lá na frente você vai ter uma experiência que seja mais negativa do que essa. Claro que a palavra é a verdade, sempre verdadeira, né? Mas tem que ter muito tato para a gente não ser injusto com essa situação. Temos o exemplo de Billy Graham, né? O maior evangelista do século XX, o seu filho não caminhava no evangelho por quase toda a vida. Foi voltar para o Senhor já depois dos 40 anos, né? E muitos homens de Deus, né? Esse não é um assunto que vamos falar hoje, mas nós encontramos que Noé teve esse privilégio, mas lembre que Noé foi chamado de justo, mas seus filhos não foram chamados de justos. Ainda que eles estavam andando com Noé. Mas depois você vai ver que Cã ele tinha um coração perverso. Né? Veio o dilúvio, as águas do dilúvio começaram a baixar. O versículo 15 do capítulo 8. Então Deus disse a Noé, saiam da arca você, e olha a ordem que Deus fala, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Uma outra coisa que eu queria ressaltar, a ordem. Deus nunca falou, olha, pega você, seus filhos, especialmente aquele que você gosta mais, os animais, depois você pega sua mulher. Não. Você e sua esposa. Irmãos, irmãs, filhos não podem entrar no meio da relação de maridos e mulher. Ainda que nós amamos os filhos, mas se você coloca ele já desde bebezinho para dormir no quarto entre marido e mulher, pode ter certeza que o marido perdeu o primeiro lugar. Arrumou um concorrente ali e vai ser difícil desmamar isso aí. E hoje existe esse fator, né, que muitas das vezes as mulheres honram mais os seus filhos e vivem para os seus filhos do que para o esposo. Mas isso é um equívoco. Os filhos precisam aprender que a prioridade na casa é para o pai, da esposa, né? A prioridade da esposa. E do marido para a esposa. E eles vêm em segundo lugar.
E você treina eles desde o começo para um dia eles sair do ninho. Se demorar a sair do ninho, você vai fazendo igual a águia, vai tirando as penas, as plumagens, deixa só os espinhos ali para os filhos. Ah, não dá mais para ficar aqui. Senão vira uns bezerros ali que não quer ir embora, vai ficar mamando ali você ali. É um comunismo funcional, né? São cristãos, mas uma vida comunista. Acho que os pais são obrigados a sustentar os filhos com mais de 20 anos e são de maiores. Claro, a gente ajuda, vão estudar, se são bons filhos, a gente tem que caminhar e tudo, mas chega uma hora que tem que atentar para a responsabilidade, né? Preparar os filhos para a vida real, ainda que cada caso é um caso. Tem filhos que são excelentes companhias, né? E devemos dar graças a Deus e cuidado dessa relação, né? Mas lembre-se disso, nunca a mulher está em segundo ou terceiro plano. Se a mulher cozinha para agradar, eu falo, mas minha filha gosta disso. Pois é, e seu marido? Ele gosta de carne, gosta de feijão e você não faz. Estão entendendo? São pequenas coisas que a nossa tendência é inverter os princípios de Deus. E a gente tem visto que o casal que vive para os filhos, depois que os filhos casam, eles não têm uma relação saudável e não conseguem viver os dois em harmonia, porque eles viveram a vida dos filhos. Eles não se amaram, eles amaram os filhos. Toda a mente, toda a vida biológica, espiritual, psicológica, tudo foi voltado para os filhos. Agora eles não sabem, são dois bicudos que ficam em casa ali vendo televisão e tem que estar sempre atrás dos filhos, perguntando dos filhos, ligando para os filhos, porque eles não têm vida. Isso é uma tragédia. Tem que cultivar. Às vezes, assim, eu e Mira, as crianças pequenas, o pai vai sair com a mãe. Para onde? Ah, estamos vendo ainda, mas é só eu e ela, tá? Ou aí nós, não, vocês vão ficar. Vocês têm que saber que a mãe vem primeiro. E já vai preparando para o futuro. Você vai encontrar essa prioridade. Verso 18, Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. A mulher vem primeiro. Anda do lado do esposo. Isso é um problema. Vê a mulher, o marido está lá atrás, a mulher está lá na frente. A não ser se você está servindo, está ajudando, né, num encontro, numa casa, mas fora isso, não é muito comum, né? Às vezes vem os filhos primeiro, os filhos tomam a dianteira de tudo, vai comer, os filhos já estão comendo, vai fazer as coisas e assim vai. Depois vieram os animais. Versículo 20. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocausto alguns animais e aves puras. A primeira coisa que Noé fez depois de sair da arca foi que ele construiu um altar. O que isso mostra para nós? Que os anciãos precisam ser homens de oração. Nada adianta ensinar os filhos no púlpito, dar livro, conferência, se ele não vê você com seus olhos. Meu pai e minha mãe são homens da palavra. Meu pai e minha mãe são homens de oração. Meu pai e minha mãe são hospitaleiros. Meus pais são assim, mordomos. Eles são generosos, eles contribuem, eles servem, eles estão sempre servindo. Os filhos estão vendo. E os filhos vão aprendendo. Você vai chamando, filho, me ajuda aqui a arrumar isso aqui, nós vamos fazer um churrasco, vai lá, pega um carvão lá, ensina ele a acender uma churrasqueira, ensina a lavar uma louça desde pequeno. Ensina a servir no lugar de ser servido, né? O aroma do sacrifício, verso 21, agradou ao Senhor que disse consigo. Quer dizer, Deus está virado, agora Deus se agradou. E Deus disse, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Você vê como é que a posição diante de Deus, assim, de Noé, mudou o coração de Deus e a terra foi abençoada, porque Deus encontrou um homem que tinha comunhão e ouviu a ele. Capítulo 9, verso 1. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Agora, porque Deus abençoou Noé, ele também abençoou os seus filhos. Que o Senhor nos ajude, especialmente os pais, né? Você pode ser uma bênção, e os seus filhos? Temos que orar muito por isso, né? Verso 8.
Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirma aqui a minha aliança com vocês. Já não é só com Noé. A minha aliança é com vocês. Quer dizer, uma geração de filhos que tem uma aliança com Deus e vão servir a Deus. E os seus descendentes. Vê que Deus está preocupado com as gerações. E agora Deus faz um memorial para ele, que foi o arco-íris, para quando Deus vista, no verso 18, ele pudesse se lembrar, verso 14, perdão, em diante, né? Ele pudesse se lembrar. No verso 18, temos uma história triste, do 18 em diante. Os filhos de Noé saíram da arca com o pai. Eles não saíram sem o pai. Presta atenção ao princípio de paternidade, com o pai. E seus filhos foram Sem, Cão e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Desses 3 filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e colocaram sobre os ombros. Em seguida entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com o manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de seu irmão. Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem, e Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Agora olha aqui o que aconteceu. Depois de toda a bênção do Senhor, Cã desonrou o seu pai. Parece que o coração dele já tinha algo contra o pai. E na primeira oportunidade que o pai, infelizmente, fracassou, ele foi lá e difamou o pai para os seus irmãos. Ele não cobriu a nudez do seu pai. Não significa que Noé estava certo, não, ele estava errado. Mas ainda assim ele é pai. E a maneira que você lida com seu pai diante dos seus erros, Deus está olhando. Depois, com a lei de Moisés, o Senhor fala de maneira severa para os filhos que verem a nudez do pai ou da mãe. E dos pais que verem a nudez dos seus filhos, seja menino, homem ou mulher. E vai mais além, aqueles que contraírem relação sexual com seus pais, ou irmão com irmão, ou com primo. O Senhor faz uma lista ali de coisas que ele iria abominar, mas a origem está aqui. Inclusive, existem vários comentaristas que acreditam que ver a nudez do pai aqui, eu particularmente não acredito que isso aconteceu, significa que Cã foi além de ver o seu pai nu. Mas Cã foi cometer aquelas abominações de Gênesis 6, que era a perversão sexual, seja com a esposa, que é a mãe, ou com o próprio Noé. Mas a Bíblia não fala disso. Mas a fúria de Deus foi tão grande que amaldiçoou a Cã, e você vai ver que é da semente, da descendência de Sem, que vem Abraão e toda a posteridade de onde vem o Messias. Ah, mas quando você encontra os cananeus, que vêm da descendência de Cã, que Deus mandou destruir depois, nasceu aqui, ó. A origem do problema está aqui, ele foi amaldiçoado. Quando um filho não honra os seus pais, ele cai debaixo da disciplina de Deus. Então, hoje a gente está refletindo, é uma mensagem muito simples, né? Mas esse princípio de paternidade, princípio de família, e que Noé preparou uma arca não só para ele e a sua esposa, ele ainda tinha encargo com seus filhos e noras, e quem mandou fazer isso foi o próprio Deus. Nós ainda devemos ser intercessores. Claro, se os filhos estão errados, eles têm que ser repreendidos. Não podemos fazer como Eli, que poupou seus filhos no erro,
Deus feriu Eli, ele morreu, quebrou ali o seu sacerdócio. Muitos pais são coniventes com os erros dos seus filhos, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que enquanto é possível, tem que ter uma arca. A arca é esse ambiente do reino de Deus. Se os seus filhos não congregam, então leve irmãos que têm peso, que são equilibrados, que trazem a presença de Deus para o seu lar. Nem que seja para o almoço, para o momento. Vá introduzindo, sem legalismo, sem pressionar, mas procure trazer a arca de Deus para a sua casa, né? O ambiente da presença de Deus, mas nunca cometer esse equívoco. Eu agora não tenho mais nenhuma responsabilidade, que já somos de maior, passou de 20 anos, de 30 anos. Cada um siga o seu caminho. Nós vamos encontrar ainda esse princípio da intercessão, da proteção, do acolhimento, da compaixão, às vezes uma ajuda até financeira, o aconselhamento, quantas coisas, né, Deus ainda Ele quer fazer por meio dos pais com os filhos e dos filhos com seus pais. E essa frieza que nós encontramos hoje na sociedade em relação à família, pais abandonados em asilo, ou às vezes estão dentro de casa, mas eles são menosprezados. Ninguém considera mais seus pais, seus gostos. Às vezes o pai gosta, né? A mãe gosta daquela comidinha, daquela sobremesa. Os filhos sabem fazer e não faz. Aquela música, aquele passeio, aquele almoço, né? Gente, às vezes é uma coisa simples. Aquele docinho que ele gosta, que ela gosta. Ou os pais também com seus filhos. Meu filho gosta disso, minha filha gosta disso. E nós, às vezes, por pequenas coisas, nós abandonamos isso. Você sabe que seu pai não pode comer muito sal? Põe menos sal na comida para ele, quando ele vai comer na sua casa. Mas você sabe que ele precisa de sal? Põe um pouquinho mais de sal. Sabe que ele guarda aquela sobre... Faça! Enquanto você tem pai, você tem mãe, você tem filho. Ou os netos, ame, valorize e traga a presença de Deus para o seu lar. Porque são dias muito difíceis que nós estamos vivendo. Claro, temos que ter muita compaixão uns dos outros, orar muito pelas famílias, porque nós sabemos, minha mãe ficou viúva muito cedo. Então eu sei muito bem o que é uma mulher sem marido, e não quis ter marido, que não queria colocar um novo homem dentro de casa, que tinha filhas moças dentro de casa, e meninas dentro de casa. Só depois que meus filhos casaram e minhas filhas casaram. E quando apareceu alguém lá, ela chamou todos nós para tomar conselho. Hoje a sociedade não é assim, né? Você encontra meninas, meninos abusados dentro de casa pelos os padrastos, e se os filhos falam, a mulher vai acreditar no padrasto e vai disciplinar os filhos. Por isso que muitos não falam. Ou vice-versa, né? Então são dias que na sociedade pode ser comum. Mas infelizmente, mesmo no âmbito do cristianismo, quantos problemas e tragédias nós temos em relação à família. E esse princípio de paternidade também vale com os nossos pastores, né? Não que eles estão reivindicando alguma coisa, mas a Bíblia fala dos nossos pais na fé, né? E quantas vezes nós não honramos, e depois que eles partem, fala, nossa, Moisés está fazendo uma falta, né? Pois é, mas já foi, né? E a gente poderia ter tido mais comunhão, servido mais, aproveitado mais e ter desfrutado mais, e até fazendo coisas mais juntos, né? Mas muitas vezes, mulheres, maridos, a gente tem encontrado, depois que parte um cônjuge, puxa vida, gastei mais tempo na empresa do que no casamento, mais tempo na casa, com a faxina, com isso, com aquilo, e só valorizando como perdemos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos abençoe, meus irmãos.